Inclusive, olha que coisa importante. Aqui nós tratamos logo no início da live a questão das duas testemunhas e algumas pessoas chamarem de Israel igreja. Não são poucas as pessoas que também falam que os 144 mil é um número para a igreja. Mas aí nós vamos voltar para aquela nossa argumentação inicial de quando o texto diz algo claramente, não há por que ir contra aquilo. E o texto tem alguma razão para nomear 12 mil de cada tribo de Israel, não é? Tem um texto. E outra coisa, esses camaradas não tiveram relação com mulheres, né? Não se contaminaram e tal. Até um grande evangelista foi perguntado no ao vivo na televisão, e ele falou assim, é porque mulher é negócio impuro. Então nós temos uma pipinada para resolver aí. Então é isso? Porque depois que ele respondeu isso, choveu assim de mensagem para mim. Mas o pastor lá falou que a mulher é impura e que os caras eram puros porque não tocou em mulher. Então como é que é esse negócio, pastor? Como é que ficou isso aí? O que é essa mulher do texto? Então tem uma pipinada aí pra gente resolver. Aquela distorção, ao invés de olhar para a questão da contaminação e da carnalidade, o que está mostrando é simples, que esses homens aí eram incontaminados, ou seja, eles davam muito mais importância ao lado espiritual do que ao lado carnal. É simples, o princípio é esse. Eu só queria lembrar de uma pergunta que foi feita aqui antes sobre os 144 mil, sei que a gente vai discutir isso, mas para não deixar aquela pergunta que estava ali, ficou ali durante um bom tempo, os 144 mil entrarão vivos no milênio. Eu gostaria de recomendar para o pessoal que fez a pergunta e o grupo que ainda está conosco, que já diminuiu bastante, acho que por causa do horário, uma leitura de Apocalipse 14. Eu acho que Apocalipse 14 vai dar uma boa noção de que esses 144 mil estão associados ao Cordeiro, são absolutamente fiéis e leais ao Cordeiro, e obviamente que eles vão entrar no milênio sim, como vai entrar a noiva, e como vai entrar os judeus salvos que ocuparão a sua terra, cumprindo a aliança abrâmica. Então eles entrarão sim, vivos no milênio, mas vivos em que sentido? Eu, particularmente, a leitura que eu faço, a visão do monte, a visão dos israelitas sobre o monte com o Cordeiro, já é uma visão deles glorificados, que prova que nenhum deles se perdeu, nenhuma daquelas almas foi tocada. Então eles já tinham cumprindo a sua tarefa, que é o que nós vamos falar, que vai ser muito bacana enxergar esse ministério no início da tribulação. Então eu vejo sim, eu acho que Apocalipse 14 é chave para mostrar que os 144 mil fazem parte sim de um grupo de salvos, porque eles na verdade, é o que o texto diz, eles são as primícias para o Cordeiro. As primícias de quem? De um povo israelita, remanescente fiel de Judá, absolutamente salvo. Então acho que responde essa questão, e não sei se vocês têm algo a acrescentar, mas é como eu vejo. É porque tem as duas conjecturas. Tem gente que fala assim, não, é porque eles vão ser mortos e vão ressuscitar, o anticristo vai matar os 144. E tem gente que vai dizer, não vai matar, vão entrar pro milênio. Inclusive tem alguém até comentou aqui. Eu não aceito essa teoria. A Raquel, que está sempre me acompanhando aqui, está dizendo, ouvi sobre os 144 mil em uma pregação na minha igreja, que se refere à igreja. É claro que não concordei, ela disse. Né? Então é isso. Então, na verdade, porque quando a gente fala das duas testemunhas, dos 144 mil, igual o pastor Ricardo hoje chamou bem a atenção, mesmo que nós não precisemos ficar focados nas suas identidades, estudar esses dois grupos, vou chamar assim, o grupo das duas testemunhas e o grupo dos 144 mil, traz muita elucidação bíblica, sem se preocupar com a identidade deles. Né? O fato de estudar o seu ministério vai demonstrar muito nesse sentido. Porque se o texto faz com que você exclua a possibilidade de que sejam igreja, já contribuiu demais, trouxe muita compreensão. Esse é um ponto muito importante. Naquela live, por exemplo, que eu fiz com o pastor Lamartine, nós começamos com Apocalipse 12. O grande, não sei se vocês chegaram a ver essa, que é a Operação Tribulação, o grande quê daquela live foi assim, quem é a mulher de Apocalipse 12? Porque responder quem é a mulher, eu fiz até essa chamada assim. Gente, responder quem é a mulher
resolve uma questão enorme entre pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas. Na verdade, responde toda a questão. Porque, afinal de contas, se essa mulher de Apocalipse 12, e eu estou falando isso para corroborar a nossa discussão dos 144 mil. Se aquela mulher é a igreja, pronto, então a igreja vai passar pela tribulação. Ou não é? Se aquela mulher é Israel, bom, então o texto não tem nada a ver com a igreja, o texto não está falando da igreja. Da mesma forma, responder quem são os 144 mil, igual a Raquel colocou aqui, que ouviu a pregação dizendo que é a igreja, bom, se os 144 mil são a igreja, então a igreja vai passar pela tribulação. Se os 144 mil não são a igreja, mas Israel, concorda o sermão de dores de Jesus falando de Israel e que a igreja, portanto, não passará na tribulação. Com isso, a minha intenção é semear sal, provocar a sede dos irmãos para que sexta-feira nós tenhamos uma audiência, essa audiência de volta qualificada aqui, para estudarmos os 144 mil, que vai ser pegado o negócio, porque nós temos muita... Então nós temos que explicar se vender revista vira 144 mil, por que não tocou em mulher, pastor Ricardo Souza já explanou aí. Eles são virgem. E é o seguinte, outra coisa que eu quero saber de vocês dois aí, não sei se o pastor Ricardo Martins já quer deixar... É o seguinte, esses 144 mil são tudo homem? Uma boa pergunta. Eu queria primeiro, eu louvo a Deus. Eu acho que são. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, porque nós estamos aqui quase 2 horas, com uma certa audiência, falando sobre as duas testemunhas. Acho que a gente explorou bem a questão das duas testemunhas. Falamos de vários aspectos importantes. Acho que foi bênção para o pessoal. Nós brincamos, nós falamos de Bíblia, certo? Acabando com aquela suposição de que é a igreja de Israel. Eu acho que é bom a gente poder falar de lives baseado em Bíblia e conjecturar na Bíblia mesmo, né? Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de a gente estar falando sobre pontos, até de certa forma, polêmicos em Apocalipse. Em relação aos 144 mil, um dia até um testemunho de Jeová, porque eu gosto, eu abraço eles, eu quero conversar com eles, às vezes eles fogem de mim. Aí eu falei, mas amigo, de que tribo que você é? Aí o cara ficou pensando assim, tribo? Eu falei, você tem que ser de alguma tribo, meu irmão. São 12 mil de cada tribo. Ele não conseguiu me responder. E aí ele saiu o leão da montanha, saiu pela tangente. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que eu gostaria de também lançar uma questão para sexta que vem, sobre os 144 mil. Se a gente for em Apocalipse 21, 17, diz que a medida da muralha que envolve é de 144 côvados. E a muralha tipifica abrigo. Então, os 144 mil é uma espécie de abrigo. Glória a Deus. Chique, muito bom, muito bom. Eu também partilho dessa visão. É uma teoria, mas é o significado dos 144 mil. Não sei se é o Talmud que referenda isso, ou se é os próprios estudos rabínicos. Mas o 144 significa isso, significa cobertura. Abrigo. Perfeito, né? perfeito. Abrigo, né? A gente percebe esses Exatamente, múltiplos. concordo. Muito bem lembrado, mestre Martins. Muito bom, muito bom. A gente percebe esses múltiplos também pelo fato dos 12 fundamentos do muro da cidade e as 12 portas, com o nome dos 12 apóstolos, o nome das 12 tribos, tudo isso vai ser elemento para nós na semana que vem, acredito eu, que vão trazer aí grande significação. Pastor Ricardo Souza, pastor Ricardo Martins, muito obrigado, é um privilégio ter vocês aqui. Isso, olha, nós estamos podendo oferecer para a glória de Deus aqui conteúdo que só se o povo fosse fazer uma faculdade teológica. Então, Deus sabe, né, irmão? Vê esse negócio de pandemia, essa coisa aí, e Deus, agradou a Deus criar essa oportunidade. As pessoas estão tendo acesso. Inclusive, irmãos, quando nós falamos das conjecturas das identidades, é assim que acontece. Quando o pastor Ricardo Souza falou uma frase ali muito importante, ele falou, eu vou fazer pelo viés teológico, né? Ele chamou a atenção. Na teologia é assim, a gente trabalha as conjecturas, trabalha a possibilidade, trabalha o que o texto disse, o que o texto não diz. Isso que vocês estão assistindo aqui na live de hoje é o que acontece numa sala de aula de escatologia. É o que acontece assim com conteúdo de alto nível. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês dois, de nós podemos estar oferecendo, então, assim, aquilo que a gente faz com tanta dedicação há tantos anos em sala de aula, fazendo aqui no ao vivo para os irmãos. Então,
Obrigado, meu Deus, obrigado a vocês dois, porque isso aqui é um presente, assim. É um presente. Eu não vou cansar de dizer que como eu gostaria que no início da minha caminhada tivesse gente fazendo live assim, expondo Bíblia, falando o que é, falando o que não é, e a gente teria poupado muito tempo no deserto, é ou não é? Não teríamos dado tanta volta. Eu também queria disponibilizar o grupo de escatologia que está crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus, que em abril do ano passado Deus falou muito forte no meu coração. Abre um grupo para a gente poder, com maturidade, poder estar falando de escatologia. Muitas pessoas têm se encontrado ali falando sobre escatologia, que é um espaço onde as pessoas têm para muitas vezes falar sobre escatologia. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus. E fica aberto para as pessoas que sejam pré-tribulacionistas como nós, para também fazerem parte do grupo do corpo de Cristo. Agradeço ao pastor mestre Ricardo Souza, pastor Rodrigo, pelo privilégio de poder fazer parte dessa bancada. É uma honra tremenda estar aqui com os irmãos aí. Maravilha. Amém. Eu faço minhas as palavras do meu xará. Eu também agradeço. Agradeço ter o privilégio de poder compartilhar com vocês esses anos de conhecimento que Deus tem me permitido angariar e saber que nós estamos chegando a um tempo, já estamos vivendo um tempo muito difícil e Deus vai permitir um tempo de engano absurdo, um tempo que vai se potencializar de forma enorme. Essas duas testemunhas das quais nós falamos hoje, um ponto-chave, que serão assassinadas, para mim é assassinato, ou seja, uma demonstração visível do ódio, né, que o anticristo, o mundo anticristão, o sistema, a besta, vai imprimir às nações. Mas eu também vejo em tudo isso aí um tempo de instalação de terror nos corações humanos, depois que essas testemunhas se levantarem, que é um ponto, assim, para mim, maravilhosíssimo, onde as nações vão se questionar. Isso que eu gosto de levantar. Eu quero ver as nações quebrarem a cara. Não, eu não quero ver. Eu quero que elas saibam, porque eu vou estar bem longe, em nome de Jesus. Mas, sabe, chegarem à conclusão que perderam um tempo, não valeu a pena aceitarem as propostas desse, então, futuro líder mundial. Então, que o nosso papel e esse privilégio que nós temos de estarmos juntos nesse tempo se transforme em um tempo de esclarecimento para as pessoas que realmente buscam esse esclarecimento. Eu sei que nós somos eternos aprendizes, nós três. A Bianca hoje não está conosco, mas eu sei que ela também tem esse desejo, ama aprender e está sempre buscando. Eu tenho certeza que os próximos meses da história da humanidade, e talvez o início do próximo ano e o ano que vem, eles vão nos trazer grandes mudanças aí, que vão nos fazer refletir, inclusive, gente, acerca das nossas posições hoje. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa. Eu tenho um material, um estudo que eu fiz sobre o assunto da sexta que vem, lá no Telegram, no Clube da Bíblia do Telegram. Lá não é um grupo. O grupo, o foco é com o Mestre Martino. Lá o clube são postagens que eu vou colocando, e uma delas é exatamente sobre o maior impacto missionário evangelístico da história da humanidade. Vai tratar um pouquinho sobre os 144 mil. Só para quem tiver interesse, tiver o login do Telegram, é só procurar Clube da Bíblia. E vai encontrar lá esses arquivos. Vai lá nos arquivos e vai encontrar vários arquivos. Tenho poucos, porque eu ponho pouca coisa, porque não gosto de superlotar, né? Que as pessoas tenham um tempo para ler, refletir, e isso é muito bom. Tem um parceiro canal também. Tem um parceiro seu que já está contribuindo aqui, que é o Murilo Schmidt, botou o link aqui, ó. Agradeço. O Murilo é um amigo querido e é sempre muito ativo nas nossas lives, e ele te segue também, viu, Rodrigo? É estudioso
lida com livros, amante também, apaixonado por livros. Murilo é gente nossa, sabe? Muito querido. É um filhão, assim, espiritual. Deus abençoe o Murilo. Então, tá aí, gente. Vamos orar, então, agradecer. Gente, privilégio. Vamos aguardar a próxima semana, em nome de Jesus, e a gente se encontra lá no grupo. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Pai. E queremos te agradecer por esse tempo prazeroso e proveitoso que nós tivemos até aqui, abordando esse assunto das duas testemunhas, ó Pai, e já dando uma leve pincelada sobre a questão dos 144 mil, Pai, que são citados naquela carta absolutamente reveladora que é o Apocalipse que o Senhor transmitiu a João. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão presentes.